À medida que começa a ver que os outros não estão vivendo a vida como deve ser vivida no cristianismo, a gente começa a se gabar. Mas tome cuidado, diz Paulo, aquele que se engana a si mesmo, aquele que está se enganando a si mesmo, tome muito cuidado, porque pode cair na própria armadilha. É por isso que ele dá um conselho, então, para nós não nos gabarmos em nós mesmos, nos gloriarmos em nós mesmos, porque aquele que se julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se. Agora, quem é que se julga ser alguma coisa e em si mesmo não é nada? Quem são esses? Você já pensou em algumas pessoas? Em alguns 10? Então, o que Paulo está dizendo aqui é que todos nós estamos nessa categoria. Ele diz assim, quando você, de forma realista, olha para si mesmo, você percebe que não tem nada na sua vida que você possa dizer assim, eu tenho crédito diante de Deus, eu sou melhor do que o outro. Sim, você não pode apresentar as suas obras dizendo, olha aqui, eu sou melhor do que o outro. Paulo dizendo, comparação de obra não cabe no reino de Deus. É por isso que ele diz assim, cada um tome muito cuidado, porque quando se acha maior do que o outro, comparando a sua obra com a obra do outro, achando assim, o outro não fez nada, fez só um pouquinho e eu fiz tanto. Paulo diz assim, tome cuidado porque esse se engana. É por isso que o versículo diz assim, mas cada um prove o seu próprio labor. Cada um olhe para suas próprias obras. Se você tem que se gloriar, diz Paulo, não se glorie no fracasso do outro. Se você tem que se gloriar, glorie-se naquilo que você faz de bom. O que Paulo está dizendo? Se você tem que apresentar alguma coisa diante de Deus, não vale a comparação. O outro errou, o outro fracassou, e eu fiz um pouquinho, eu sou melhor do que ele. Ele diz assim, se você tem que se gloriar, se você tem que se olhar para si mesmo e dizer assim, eu fiz uma coisa boa, então faça olhando para si mesmo, não comparando-se com o outro. O que você está fazendo de bom diante de Deus? E ele diz assim, é nesse ponto, versículo 5, porque cada um levará o seu próprio fardo. Aqui é diferente. A minha responsabilidade de fazer não pode ser justificada quando o outro não faz. Mas a minha responsabilidade, se eu não fizer, eu vou ter que prestar contas a Deus. Você entendeu? Se o outro não faz, e eu digo assim, eu sou melhor do que do outro, porque o outro falhou, isso não justifica absolutamente nada. Porque você tem que olhar o que você tem que fazer, e fazer o que você é chamado para fazer. Porque quando você fizer o que você foi chamado para fazer, você não fez mais do que a sua obrigação. Que cada um apresentará diante de Deus o seu próprio labor, o seu próprio fardo, aquilo que tinha que carregar. E quando carregar, chegar diante de Deus assim, ó Senhor, está aqui. E Deus vai dizer assim, servo bom e fiel, entra para o meu reino. E depois vai ganhar ainda uma placa, dizendo assim, servo inútil, não fez mais do que deveria ter feito. Não é isso que está nos evangelhos? O que Paulo está dizendo é que a minha responsabilidade não pode ser justificada, ou a não cumprir a minha responsabilidade, não pode ser justificada pelo fracasso do outro. Que quando eu vejo o outro caído em pecado ou deslocado do corpo, eu não posso me justificar com isso. Eu tenho que cumprir a minha responsabilidade. Qual é a minha responsabilidade no texto? Levar a carga uns dos outros. Qual é a responsabilidade? Amar o meu irmão. Qual é a minha responsabilidade? Cuidar do outro. Veja que coisa maravilhosa que esse texto nos propõe. Primeiro, é que nós somos chamados para fazer. Quem deve fazer? Todos os que se julgam espirituais. O que os espirituais devem fazer? Devem levar carga uns dos outros. De que maneira? Com brandura, com espírito de mansidão. John Stott, quando comentou esse texto, ele escreveu o seguinte: se andássemos no Espírito, amaríamos uns aos outros.
se nós amássemos uns aos outros, carregaríamos os fardos uns dos outros. E se carregarmos os fardos uns dos outros, cumprimos a lei de Cristo. Todos, ou pelo menos acho que todos conhecem a história de Caim e Abel, não é? Capítulo 4 de Gênesis diz que Caim chamou Abel para dar uma voltinha, não é? E matou o seu irmão. Por quê? Inveja. Inveja. Olha a palavra que está aqui, inveja. Por inveja a gente mata o irmão. Aí o texto diz que Deus então perguntou para Caim: Caim, onde está o teu irmão? O que ele responde? Acaso sou eu tutor do meu irmão? Acaso eu tenho responsabilidade para cuidar do meu irmão? Ora que a pergunta de Caim, não é assim? Aquela pergunta fica ecoando lá. Não tem nenhuma resposta. Mas o Evangelho diz que a resposta de Caim, ou a resposta que nós temos que dar para Caim, é que no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, os cheios do Espírito Santo são chamados para carregar a carga uns dos outros. Portanto, nós somos tutores uns dos outros. Você pode fechar os seus olhos? Geralmente, quando nós ouvimos uma mensagem como essa, ou quando nós ouvimos uma palavra como essa, nós geralmente olhamos para nós. Presta atenção no que eu vou dizer. Porque geralmente nós estamos muito interessados naquilo que nos machuca, na nossa necessidade para ser suprida. Nós nunca achamos que o problema dos outros é maior do que os nossos. Raramente saímos do nosso círculo egoísta para perceber que o outro precisa tanto de mim quanto eu preciso dele. A consequência disso é que quase sempre nós nos isolamos. Quase sempre nós nos afastamos. Nos afastamos do outro por culpar o outro por não suprir o que eu deveria ser suprido. Ao invés de cumprir o mandamento de me aproximar do outro para levar carga também do outro. Dietrich Bonhoeffer, num livro chamado Vida em Comunhão, um livro que ele escreveu quando estava sendo perseguido por Adolf Hitler, e ele escreve que a raiz do pecado humano é esse sentimento de ser autossuficiente. E a autossuficiência me faz afastar do outro, me faz fugir do outro, fugir da comunhão dos irmãos. Ou ele diz, ou o contrário, estar inserido na comunidade, estar inserido no corpo, mas não cumprir a minha função no corpo, por não entender que eu sou chamado, convocado para ser bênção e não apenas para ser abençoado. Eu quero essa noite, queridos, que nós voltemos nossos olhos para essa palavra, porque nós estamos conversando sobre Gálatas aqui há mais de 10 domingos. Temos lido todos os versículos, comentado todos eles. Mas aqui nós temos a prática, o resultado prático de uma vida liberta
da maldição da lei, mas agora sob a égide, sob o controle, sobre a força, sobre o poder do Espírito Santo. Os espirituais não andam com o coração cheio de si, incapazes de ver o outro. Tampouco andam como inferiores, com crise de inferioridade, achando que não podem também carregar a carga do outro. Os espirituais sabem que têm uma função no corpo, sabem que são importantes para que a igreja seja igreja, porque no Espírito Santo, andando no Espírito Santo, nós aprendemos a carregar as cargas uns dos outros. E quando alguém cair em pecado, quando alguém sofrer pelo pecado, nós o amamos, com brandura, colocamos no lugar. Não o menosprezamos, mas o colocamos no lugar. Restabelecemos no lugar que ele precisa estar. Levamos as cargas uns dos outros. Mas nós temos um fardo para carregar também. E esse fardo é meu, é seu, é de cada um. Cada um levará o seu próprio fardo. A sua responsabilidade diante de Deus, eu não posso fazer por você. Esse fardo, esse pacote que é seu, eu não posso carregar. Você pode orar comigo? Curva a sua cabeça, vamos falar com o Senhor mais uma vez. Senhor, reconhecemos que essa palavra é dura para o nosso coração. Ela é difícil, Senhor, porque nós geralmente fugimos de todo relacionamento que nos leve a uma intimidade, que nos leve a viver responsabilidades. Quantas vezes nós preferimos condenar, acusar, sobrepujar, oprimir ou nos afastar, ao invés de levar a carga uns dos outros. Não nos deixe, Senhor amado, esquecer que nós temos esse fardo para carregar. E esse fardo é exatamente meu amor em prática, que é capaz de ajudar a carregar o fardo do outro. Nos cure, Senhor, pela ação do Teu Espírito Santo. Ó Deus, venha mesmo agir nas nossas emoções e curar-nos, para que a realidade dessa vida no Espírito seja a realidade da nossa vida. Que nós, enquanto igreja presbiteriana independente, central de Brasília, cada um de nós, assuma a responsabilidade de carregar o seu fardo, para que carregando o nosso fardo, carreguemos os fardos uns dos outros. Não nos eximindo num egoísmo de uma vida que se separa da comunidade, mas que vive corpo de Cristo, onde cada um é chamado para ser bênção na vida do outro. Isso é cura, Senhor, porque é o que o Senhor, pelo Teu Espírito Santo, produz. Uma igreja que é realmente curada, salva, porque vive a realidade dos uns aos outros, e não a realidade das minhas necessidades, acima das necessidades dos outros.
Venha produzir essa cura no nosso coração, para que nos nossos ministérios na igreja, nos nossos ofícios na igreja, possamos viver essa marca de uma igreja que é espiritual. Mas também, ó Deus, os nossos relacionamentos, onde quer que estivermos, sejamos espirituais. Espirituais, que sabendo do fardo que precisam carregar, sabem que esse fardo é carregar a carga do irmão. Abençoe-nos enquanto igreja e cura-nos, ó Deus, de tudo aquilo que não corresponde à tua vontade para nós. Em nome de Jesus nós oramos, Senhor. Amém e amém. Amém, queridos? Amém. Eu quero chamar a diaconisa Irani para dar um recado.